Esse é o Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo celebraram-se umas bodas em Caná de Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. E também Jesus foi convidado com seus discípulos para as bodas. Faltando o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: "Não tem mais vinho." Respondeu-lhe Jesus: "Mulher, que nos importa isso a mim e a ti? Ainda não chegou a minha hora." Disse sua mãe aos servidores: "Fazei tudo quanto ele vos disser." Ora, havia ali 6 talhas de pedra, destinadas às purificações, usadas entre os judeus, cada uma das quais comportando 2 ou 3 medidas, cerca de 40 litros. Disse-lhes então: "Enchei de água essas talhas", e encheram-na até as bordas. E Jesus disse-lhes: "Tirai agora e levai ao mestre-sala." E levaram. Assim que o mestre-sala provou a água, transformada em vinho, sem saber de onde era, embora soubessem os serventes que haviam tirado a água, chamou o mestre-sala, o esposo, e disse-lhe: "Todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já se tem bebido, põe então o inferior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora." Este foi o primeiro dos milagres que Jesus fez em Caná de Galileia e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssima irmã, caros fiéis, ontem começamos as 24 horas de adoração para reparar o grande crime que foi anunciado e que deve começar hoje, às 4 horas da tarde. Então, a missa da tarde terá uma intenção especial de reparação. Nós não podemos continuar a adoração com o Santíssimo exposto. As rubricas da liturgia nos impedem, por isso foi dada a bênção antes da missa, mas continuará a adoração do Santíssimo, que, exposto ou não, Nosso Senhor está presente. Então continuaremos a adoração até as 4 horas da tarde, para fazer o que está em nosso alcance. Podemos pouca coisa, mas o que nós devemos fazer. Essas marchas devem iniciar-se então hoje à tarde, às 4. Elas refletem o estado de degradação moral, intelectual, espiritual, no qual se encontra a sociedade moderna, nossa sociedade, nosso país. Degradação sob todos os sentidos, perda acelerada de todo o bom senso, de toda a virtude, desta virtude sem a qual não é impossível encontrar o caminho de volta para Deus, ou seja, a virtude da fé. A fé católica é uma virtude infusa por Deus em nossas almas, pela qual nós damos nossa adesão, nós cremos em tudo que Deus nos revelou e nos propõe a crer através da sua Santa Igreja. A fé nos dá acesso à riqueza infinita de Deus, enquanto a incredulidade desses homens que farão essa passeata, essa marcha para Satanás, o nome que eles deram, esses homens ficam encerrados numa limitação espantosa e se limitam ao nível da criação. E nem isso, mas como dizia o grande escritor inglês, Chesterton, expulsai o sobrenatural e não ficará nem mesmo o natural. Os homens vivem numa vida completamente achatada, de uma monotonia indescritível. Indescritível. Quem já conviveu com alguma dessas pessoas que vivem sem rezar, sem Deus, inteiramente modernos, só com a televisão, só com de um extremo de monotonia, de chatice, de burrice, de uma coisa infra-humana, pior do que os pagãos, muito pior. O demônio
Quem cultua o demônio não terá nada, pois não terá nem o sobrenatural, e como disse o autor inglês, expulsar o sobrenatural, não fica nem o natural. Então não terá nem o sobrenatural, nem o natural, não terá nada. Famílias que se desfazem, uniões livres, televisão, só comer, se divertir e morrer. Como um porco. Uma coisa subhumana. É para isso que o demônio conduz a humanidade. O demônio é de todas as criaturas a mais triste. O demônio é de uma tristeza incomensurável. E aqueles que seguem o demônio participam dessa tristeza. O demônio é um ser envelhecido. É um ser que devia ser riquíssimo de vida. Lúcifer era o mais belo dos anjos. Ele perdeu tudo. Perdeu o sobrenatural e ficou com o seu natural completamente viciado. Quem vê um rapaz que está viciado na droga, vê a destruição da natureza humana. O demônio é mais do que um viciado em droga. É um ser incapaz de qualquer admiração das coisas de Deus. Por isso incentiva essas revoltas contra Deus. Com uma goteira de uma bica que não fecha, que só faz aquele barulho monótono, eternamente monótono. Não tem nada. Nada. Perdeu tudo. E o demônio empurra os homens nessa direção porque ele tem inveja dos homens. Ele sabe que os homens podem obter a salvação. Os homens podem ter uma vida em Deus. Os homens podem cantar o gregoriano. Por isso que ele tenta destruir o gregoriano. Os demônios podem usar do som para fazer maravilhas. Por isso ele tenta destruir isso com a música rock. O demônio sabe que os homens podem, com o verbo, com a palavra, fazerem poesias, escreverem livros como Chesterton escreveu, como Corsão escreveu, como Santo Agostinho escreveu. Por isso ele tenta destruir a língua, destruir a gramática, destruir as bases, para que o homem não possa sair, nem mesmo ficar como numa prisão, uma prisão. O demônio tenta encerrar a sociedade moderna numa prisão, da qual ele não possa mais sair. O demônio repete eternamente a mesma falha, o mesmo pecado, a mesma falta. E nunca consegue o que deseja, porque o demônio é um fracassado, eternamente fracassado, porque ele se voltou contra aquele que ele não pode suplantar. Ele então é um fracassado. O demônio é uma tristeza. O demônio é um ser desesperado. Esse desespero ele tenta comunicar ao nosso país, que já foi mais católico, mas está cada vez mais caindo no protestantismo, que é algo diabólico. Tudo que não é de Deus é diabólico. Toda heresia é diabólica. Todo erro vem do demônio. Todo erro é uma privação da verdade. E Deus é a verdade. Então o demônio tenta lançar o nosso país nesse fosso do qual ele quer que ele não possa mais sair. O demônio não sabe dizer senão, não sabe senão repetir a sua revolta. O inferno é não somente o lugar onde o fogo devora as almas sem consumi-las, onde o fogo queimará as almas, os corpos deformados dos réprobos. E bom lembrar que um pecado mortal, um só pecado mortal, merece a reprovação. Um só pecado mortal merece o inferno. Um só pecado mortal, como dizia o Curadas, ser condenado, ser amaldiçoado por aquele que só sabe abençoar. Que loucura, que desespero, que desvario, ser amaldiçoado, que tristeza, que infelicidade, ser amaldiçoado por aquele que só sabe abençoar. É o que acontece quando a gente faz um pecado mortal. Então, nessa marcha por Satanás, que cada um faça o exame de consciência, que todos nós damos uma brecha a Satanás para entrar na nossa alma, ou sob a forma de um erro, ou sob a forma de um pecado,
ou sob a forma de uma impaciência, ou sob a forma de um rancor, ou sob a forma qualquer que seja. O demônio tenta, ele está cercando cada um de nós. Ele roda em torno de nós como um leão, procurando a quem devorar, porque ele está dominado pela inveja, dominado pela raiva, dominado pela ira. Mas também esse lugar não só tem esse fogo que consome as almas, o fogo do inferno consome já as almas. Mesmo antes da ressurreição dos corpos, esse fogo se une às almas. Elas sofrem desse fogo. É uma coisa misteriosa. Como é que o fogo pode queimar aquilo que não é corporal? Mistério. Mas a Igreja proíbe de dar absolvição a quem não crer na realidade do fogo do inferno, mesmo atualmente, e que esse fogo perturba as almas, mesmo atualmente. Tem um pequeno livrinho de uma alma que chama-se Estou Condenada. Não, a Igreja, penso eu, não fez uma declaração explícita, assim, formal, infalível, mas esse texto é muito impressionante e tem todas as garantias de ser autêntico. Ele mostra essa alma que fez pouco caso da graça de Deus e foi para o inferno. Muito impressionante. O que é um inferno? Esses que fazem massas de Satanás estão a caminho do inferno. Os que gostam de rock têm que tomar muito cuidado, porque estão também. Tinha uma música rock famosa que era Autoestrada para o Inferno. E aqueles que morreram em Paris estavam escutando justamente essa música infernal. Não particularmente essa que eu acabei de citar, mas essa música rock, com a qual o demônio tenta destruir a sensibilidade artística da nossa civilização. Vejam que constroem hoje, os prédios de hoje, e vejam como eram as igrejas antigas. Quem vai à Espanha vê Toledo. Toledo é uma cidade de uma formosura impressionante, e hoje em dia não se faz mais isso. Basta ver aqui em Conselheiro Paulino os prédios que foram feitos, é de uma monotonia triste, própria da nossa civilização. Mas mais do que isso, o inferno é mais do que isso não. Além disso, o inferno é um lugar de uma intolerável ignorância de Deus. E, portanto, a mais intolerável tristeza, pois a verdade é a alegria da alma. Quando a alma vê algo belo, ela se alegra. Quando a alma vê algo que ela tem conhecimento de uma conversão, de um sorriso de criança, de uma criança que reza, a alma se alegra, porque ela vê algo que tem motivo de alegria. No inferno se vê nada que tem motivo de alegria, nada. E Deus é o grande motivo da alegria. Aqueles que verão a Deus terão uma visão beatífica, isto é, esse conhecimento que traz uma alegria proporcional ao objeto que a gente conhece, que é Deus. Mas no inferno, não. O inferno é a ignorância de Deus. O inferno é completa, não há nenhum motivo de alegria. Tudo que se conhece no inferno é motivo de tristeza. No inferno se verá a maldade do demônio. No inferno se verá a gravidade dos próprios pecados. No inferno se verá a gravidade dessa marcha por Satanás, que reuniu, estava inscritos 20 mil pessoas em São Paulo. Provavelmente já deve ter aumentado. Que eles verão, se não se converterem, eles verão no inferno. O que é isso que eles estão fazendo? O demônio é o príncipe das trevas. Como príncipe, ele tem certo prestígio. Mas como das trevas, o seu principado, o seu prestígio, é fundado em nada, numa fumaça, numa coisa que não tem consistência. Fala-se muito mal da Idade Média, chamando a Idade das Trevas. Ora, nunca uma era da história foi mais iluminada, mais admirativa, mais estudiosa, mais laboriosa do que a Idade Média. Devemos reconhecer a verdade que também o século IV e V foram séculos, logo após as perseguições romanas,
Foram séculos extraordinários de realizações, sobretudo no plano da doutrina. Os grandes doutores da Igreja são quase todos, os padres da Igreja, são quase todos desses 2 séculos. E até mesmo o paganismo foi bem superior à nossa época. Os pagãos, mesmo nas trevas do paganismo, não pecaram como hoje. Se não tivesse vindo, disse Nosso Senhor, eles não teriam pecado. Mas agora que eu vim, eles não têm desculpa para o seu pecado. Eles que fazem a marcha para Satanás, que a organizam, aqueles que têm mais consciência do que estão fazendo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Porque Nosso Senhor já veio, Nosso Senhor já venceu Satanás. E se eles se entregam novamente a Satanás, se eles voltam ao seu próprio vômito, eles não têm desculpas, porque Nosso Senhor já veio. O mundo moderno não tem desculpa para o seu pecado. O mundo moderno tem todos os meios de reconhecer Nosso Senhor. O mundo moderno tem à sua disposição todos os milagres do que estão no Evangelho, todos os milagres em Lourdes, todos os milagres que estão atestados pela toda a história da Igreja, e os milagres morais de conversões. E temos a Suma Teológica, temos o canto gregoriano, temos as catedrais, temos a arquitetura românica, temos a arquitetura mesmo da Antiguidade e a arquitetura da Europa, arquitetura mesmo até o século XVI, XVII e mesmo um pouco no XVIII. Mas a nova arquitetura, ela é a prova da decadência do nosso mundo. E o mundo moderno tem também as obras de grandes escritores católicos. Ela tem esse exemplo inumerável dos santos. O mundo moderno tem diante dos olhos o que sobrou das ordens religiosas, mas que qualquer um pode, estudando a história, conhecer o bem que elas fizeram. O mundo moderno conhece a legislação da Igreja sobre o matrimônio indissolúvel, sobre o respeito da mulher, sobre a proteção da infância, sobre a criação das universidades, sobre a legislação sobre a guerra, sobre a legislação sobre o trabalho, sobre todos os problemas que podem interessar a vida humana. E o que a ONU não conseguiu fazer, a Igreja conseguiu na Idade Média, e mesmo até pouco tempo atrás. O moderno tem à sua disposição as encíclicas de Pio IX, de São Pio X, de Pio XI, de Pio XII. O moderno sabe que o Cristo Rei é o Rei do Universo. Ele sabe que já foi proclamada esse dogma. O que faz o mundo moderno diante de tudo isso? Ele volta as costas a Deus. Ele diz, eu não servirei. Eu não quero de Nosso Senhor. Eu quero participar na marcha para Satanás. Claro que o mundo moderno todo não está nessa marcha, mas essa marcha reflete algo que jamais aconteceria se estivéssemos no regime em que a Igreja era a mestra das nações e que as nações viviam sobre a lei do Evangelho. E os homens seriam todos presos. Aqueles que organizaram essa marcha pelo Satanás seriam presos, seriam postos na cadeia, porque a Igreja nunca incentivou a liberdade para o pecado, a liberdade para ofender a Deus. Isso seria imediatamente proibido pela polícia. Porque a força deve estar, sobretudo, ao serviço da evangelização. A força, o poder político foi dado aos homens, aos reis, aos governantes, sobretudo, para eles serem o braço direito da Igreja. É evidente, qualquer pessoa de bom senso entende que não pode haver, o governo não pode ser indiferente à salvação dos seus sujeitos, senão ele não ama os seus sujeitos. E o governo é um ato de amor, governar é um ato de amor. Um pai que não ama os seus filhos, deixa eles irem na macumba. Um pai que ama os seus filhos, não deixa os filhos irem na macumba. Um pai que ama os seus filhos, toma cuidado para que seus filhos não sejam contaminados pelo demônio, pelo mundo moderno. E assim também o poder civil. A razão do poder civil
O poder civil é uma extensão do poder paternal. O poder civil deve proteger a sociedade. E qual será a consequência dessa marcha de Satanás? Ou melhor, dessa revolta, desse abandono de Deus? O que é o pecado? O pecado é dar as costas a Deus e se voltar para a criatura. Exatamente o que eles estão fazendo. Dão as costas a Deus, dão as costas à Igreja, dão as costas ao Cristo Rei. Consequências se fazem sentir. E aí que intervém Nossa Senhora, que diz a seu filho: eles não têm mais vinho. Que vinho é esse, não o preciosíssimo sangue de Nosso Senhor? Nosso Senhor veio restaurar todas as coisas. Ele veio refazer o que o pecado original havia desfeito. Ele o refez pelo seu sangue, pela sua paixão, pela sua morte na cruz. Eles não têm mais vinho, ou seja, eles não têm mais missa. Eles não têm mais a inteligência da paixão. Eles não compreendem mais o mistério da redenção. Orson disse que quando ele se converteu, ele entrava na igreja e não entendia nada na missa. E saía, dizia ele, envergonhado, e voltava para os seus livros. Dizemos que o mundo moderno está assim também, novamente. Ele entra e não entende nada na missa. Mas em vez de sair, como eu, Corsão, saía, para ir ver nos livros se ele entendia alguma coisa, o moderno deformou a missa. O moderno se voltou contra a missa. O moderno destrói a missa, na pessoa dos modernistas e dos progressistas. Eles não têm mais vinho, eles não têm mais missa, eles não têm mais a compreensão do que seja esse sacrifício da missa. Eles não sabem mais o valor da penitência, não sabem mais o valor do sacrifício. Por isso preferem se divertir e esquecendo que a dor tem um sentido, que a dor foi santificada e a dor que nos santificará. E se nós não fizermos penitência e oração, nós não fizermos reparação por essas marchas de Satanás e pelos nossos próprios pecados, que não nos iludamos, nós somos pobres pecadores que devem bater no peito dizendo: Senhor, tende piedade de mim, pobre pecador, pobre pecador. Só há dois caminhos a seguir, só há duas bandeiras da qual podemos militar: a de Nosso Senhor e a do demônio. O mundo moderno, em grande parte, prefere permitir. Como é que um governo brasileiro pode permitir uma marcha de Satanás? Ele é conivente, evidentemente que ele é conivente. Ninguém permite uma coisa sem que ele permitir, é consentir. Ele tem todo o poder na mão. A polícia podia proibir, mas não querem. Isso é o resultado da liberdade religiosa. Isso é o resultado do Vaticano II. Liberdade religiosa. O presidente Lula fez um trato com Santa Sé, na qual ficava aprovado, assimilado na legislação brasileira a liberdade religiosa. E isso praticamente todos os países estão assim. Resultado, quem é que pode proibir? O que eles chamam de religião, religião de Satanás. A causa disso está no Vaticano II, além de outras, mas o que é mais escandaloso é ver os homens da igreja, não é a igreja católica. Por isso, como o Solefer dizia, não é a igreja católica, são duas igrejas. A igreja católica e a contra-igreja. A igreja católica e a igreja conciliar. Temos duas bandeiras, então, a bandeira de Nosso Senhor e a bandeira do demônio. O mundo moderno opta pelo demônio, em grande parte, ao menos. Os seus chefes religiosos, chefes civis, a ONU, todos esses vão no mesmo sentido. Nós optamos por Nosso Senhor, pelo Cristo Rei. O demônio é um espírito de destruição, destruir a família, destruir a vida religiosa, destruir a infância, destruir a missa, destruir a vida intelectual, destruir as alegrias da amizade, da vida em comum, das santas alegrias, da vida familiar, destruir a própria vida pelo aborto, pela eutanásia, pelo infanticídio, destruir a moral católica, destruir a nação, destruir a civilização, chegar à estaca zero, destruir tudo, até mesmo a própria linguagem. O português é cada vez mais mal ensinado. O demônio odeia tudo, odeia a criação. Se ele mantém alguma coisa, é para poder melhor destruir.
pois, como dizia o Corção com muita graça, para semear a desordem é necessário um pouco de ordem. E o demônio sabe disso. Ele mantém alguns conhecimentos para poder acelerar a destruição. O demônio é um espírito de negação total. Nosso Senhor é o contrário. Ele é um espírito de criação, pois Ele é Deus. Ele criou todas as coisas, com o Pai e o Espírito Santo. Nosso Senhor é também o espírito de restauração. Restauração do que havia sido destruído. Ó Deus, que maravilhosamente criaste a dignidade da natureza humana e mais maravilhosamente ainda a restaurastes. Diz o Padre no ofertório da missa, quando ele está abençoando a galeteira com a água, com a qual vai botar uma gota d'água no cálice, e onde já está o vinho. Essa gota d'água representa cada um de nós, que vai ser unido ao vinho e oferecido e consagrado, vai se tornar o preciosíssimo sangue. Isso mostra qual é o nosso papel na vida, qual é o nosso papel nessa restauração, qual é o nosso papel na grande obra da redenção. Deus, que maravilhosamente já nos havia criado, mais maravilhosamente ainda, restaurou a sua obra em nós, pelo sacrifício. Deus restaura com dons ainda maiores o que o pecado original e que nossos pecados pessoais haviam destruído. Essas duas bandeiras, dois exércitos se confrontam. O demônio e Nosso Senhor. A arma do demônio é o prazer e o orgulho e a ignorância. A arma de Nosso Senhor é a cruz. Tomemos, pois, a Santa Cruz e marchemos para o Calvário. O Calvário, contrariamente ao que nossa natureza pode pensar, contrariamente ao que o mundo moderno pensa, a cruz, o Calvário é o monte da redenção, é o monte daqueles que amam. A alma que ama se aproxima do Calvário. À sombra da cruz, as almas santas repousam. E elas encontram justamente essa alegria que Adão e Eva perderam no paraíso. As almas santas o reencontram à sombra da cruz. Grande mistério da cruz. Mistério. Padre Maria José Cassan pedia muito a Santa Rosa de Lima a inteligência da paixão. Compreender que no Calvário se encontra a alegria. Alguns pensam que o grito de Nosso Senhor, na hora da sua morte, o grito que deixou surpreso o centurião, foi um grito de alegria. É uma interpretação. Seja como for, Nosso Senhor nos trouxe alegria pela cruz. A cruz é o grande instrumento da restauração, da alegria que Adão e Eva perderam ao seguir os conselhos do demônio. O Calvário é o cume da civilização, é o novo Tabor, é o novo Monte Sinai, onde nosso Jesus Cristo nos deu as novas tábuas da lei, da nova lei, da lei da caridade. O amor é forte como a morte, diz a Sagrada Escritura. Eles não têm mais vinho, diz Nossa Senhora ao seu Divino Filho. E o que faz ele? Ele pede para encher 6 talhas de água, talhas de pedra, que encheu de água. E depois de a encherem, levaram ao mestre-sala, que aprovou e, surpreso, viu que era vinho, o melhor que ele jamais provara. Devemos nós dar também a nossa água. Isso é, nossas pobres obras, nossas pobres orações, mas que sejam verdadeiras, sejam sinceras, como as coisas elas mesmas são sinceras, se nós podemos falar assim. Com essa água de nossas orações, com essa água de nossas ações, Nosso Senhor fará prodígios, como Ele fez no passado, com a obra de 12 pescadores, 12 apóstolos, homens simples na maioria. Ele converteu o mundo. Ele pegou com
5 pães e 2 peixes, ele deu de comer a uma multidão de mais de 5.000 homens, com suas famílias. Então, nosso Senhor, com o pão e o vinho, ele faz o seu corpo e o seu sangue, ele faz a missa. E a nossa parte, então, é essa, de trazer esse pão, esse vinho, essa água, da nossa natureza, do nosso esforço humanos, para que Deus os transforme, para que Deus dê a ele um valor que, sem nosso Senhor, sem a graça, jamais eles teriam. Nosso Senhor pode se contentar com esse pouco, pois Ele tem como transformá-lo em muito e nos dar a recompensa, como recompensa, esse vinho inebriante da vida eterna, que eu desejo a todos, pela intercessão da Virgem Maria, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.